das grandes lendas do futebol brasileiro é de que o Campeonato Paulista é fortíssimo. Isso é uma tremenda de uma cascata, gente. É um campeonato estadual mais forte do que os dos demais estados, porque é o estado mais rico da federação, onde o interior é mais forte, os clubes têm mais dinheiro, então tem mais visibilidade na televisão, nas transmissões das partidas e, consequentemente, acaba sendo um campeonato até do nível técnico superior em relação aos demais. Mas não é nada do outro mundo. E a disparidade entre os times mais fracos e os times mais fortes, ela é tão grande quanto em outros tantos certames estaduais. Tivemos nesse domingo a classificação, entre aspas, heróica do Palmeiras. Conseguiu se classificar, o Corinthians fez a parte dele contra o Novo Horizontino. Aliás, no vídeo da sexta-feira já prevíamos essa classificação do Palmeiras. Você acessa esse vídeo, inclusive, clicando aqui em cima. E o Palmeiras conseguiu a classificação vencendo a Ponte Preta, nada mais do que a sua obrigação. A Ponte fez uma campanha muito ruim no campeonato e o Corinthians ganhou do Novo Horizontino, também fez a sua obrigação, não importa se o rival vai se classificar ou não. Na realidade, o que chama atenção em toda essa semana, além da tentativa de alguns de distorcer a narrativa de quem criticou o Palmeiras pelo risco, só o risco de ser eliminado já era um negócio constrangedor. Não se consumou, mas é um risco. Um risco de o Palmeiras não se classificar nesse campeonato, que colocou o time B, não importa. Não importa, gente, está disputando com o Novo Horizontino. Ninguém está dizendo aqui que o Palmeiras tinha que ter a melhor campanha, nada disso. Chegar na frente do Novo Horizontino. Conseguiu. Oh, nossa, parabéns, hein? E ainda mais depois daquele discurso oficial, comprado por parte da mídia, de forma constrangedora até, de que não, o clube não quer. Claro que o clube quer se classificar, como quer ganhar o campeonato. E assim deve ser, porque ele está disputando. Evidente que não vai colocar os jogadores titulares? Claro que não. Vai poupar jogadores, vai priorizar a Libertadores, como fazem outras equipes, como faz o Flamengo, como faz o Fluminense, que farão também a disputa do título do Rio de Janeiro, provavelmente com times mistos no próximo final de semana no primeiro jogo, porque ambos terão compromissos pela Libertadores antes e depois desse primeiro Fla-Flu. Então, tratar o Campeonato Paulista como algo secundário, testando jogadores, colocando jovens em reservas, isso é o óbvio, né, gente? Isso é o óbvio. Ninguém jamais questionou isso, que eu tenha notado, mas usar essa muleta de que estou testando jogadores, colocando reservas para justificar, como se tentou fazer, em um discurso oficial, encampado por parte da mídia de forma, repito, constrangedora, aí é muita disfarçatez, é abusar da nossa inteligência. O Palmeiras, o Flamengo, esses clubes, o Atlético Mineiro, o Inter e outros tantos, quando vão para o estadual, eles têm a obrigação de se classificar e avançar para uma fase decisiva. No momento que cruzar os bigodes contra um grande adversário, digamos um Palmeiras e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, Santos, que foi eliminado, que é um vexame. O Santos foi eliminado. É um vexame, claro que é um vexame, não importa os problemas que o Santos tenha. O Santos tem condições econômicas, apesar da crise de orçamento, time muito mais forte do que outras equipes que se classificaram no estadual de São Paulo. Mas esses times grandes, quando eles se enfrentam no campeonato estadual, né, como vai acontecer agora no Fla-Flu, por exemplo, você tem ali uma situação de confronto que a eliminação é aceitável. Está perdendo para um rival, mesmo que o rival não esteja no seu melhor momento. Aí você respeita o clássico, respeita a rivalidade. Aí você pode ter, como aconteceu, numa vergonhosa atuação do Flamengo nesse Carioca, pior do Flamengo em 2021, sendo derrotado de forma categórica pelo Vasco, que fez um campeonato horroroso, nem se classificou para a fase de mata-mata do Carioca. O Botafogo também não, também vexame. Gente, Botafogo e o Vasco foram vexames, o Santos foi um vexame e o Palmeiras escapou de um vexame. Tentar transformar isso em algo heróico, tentar colocar como se alguém estivesse dizendo que o time não ia se classificar, ao contrário. O que se chamava atenção era para a tentativa e para a desfaçatez de alguns que tentaram transformar, inclusive na mídia, tentaram transformar uma possível eliminação em algo normal e corriqueiro. Não é. Não é. Um time grande ser eliminado antes da fase de mata-mata de um campeonato como o Paulista, o Carioca ou qualquer estadual, é vexame sim. Palmeiras escapou de um vexame? Lado bom, escapar do vexame. Lado ruim, vai ter mais jogos. Isso é bom para os rivais do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, porque não vai escapar de uma sequência de partidas. Vejamos se contra os seus tradicionais adversários, no momento em que cruzar com eles, se vai colocar um time também de garotos, se vai colocar uma mescla. Acho até justo e se fizer com que o time que entra em campo seja um time misto, um reserva, algo parecido, será perfeitamente normal, perfeitamente natural. É assim que deve ser tratado o estadual. Mas se livrar da responsabilidade de fazer o mínimo, que é uma classificação num certame tecnicamente muito inferior, com os adversários muito inferiores, aliás, ao elenco dos mais caros do Brasil, aí é demais, né? Ninguém aqui é bobo. É evidente que
sempre haverá aquela ala chapa branca que vai defender de forma incondicional esse tipo de discurso. Mas para isso a gente está num ambiente democrático e a gente pode aqui falar algo completamente diferente disso, totalmente na contramão de quem defende esse tipo de, digamos, de desculpa esfarrapada, como se fôssemos todos bobinhos. Não tem ninguém bobo aqui. Sobre o Fla-Flu, na final do Campeonato Carioca, escrevi inclusive no meu blog, no All Sport, né, salvou o campeonato. E por que salvou o campeonato? Se fosse o Flamengo jogando contra a Portuguesa, o campeonato seria, digamos, dificilmente aconteceria qualquer surpresa. Agora, um Fla-Flu pode acontecer qualquer coisa. Flamengo é favorito? Claro que sim. É obrigado a ganhar? É vergonha perder para o Fluminense? Não, claro que não. Como se o Corinthians, numa fase ruim que está, se jogar contra o Palmeiras ou São Paulo e eliminar um dos dois, ou derrotar um dos dois na final, também não será vergonha perder para o Corinthians. É clássico. Embora o São Paulo e o Palmeiras hoje sejam melhores que o Corinthians, sejam mais fortes que o Corinthians, mas num confronto em 2 jogos e tal, é óbvio, em um jogo, é claro que pode acontecer. A mesmo vale para esses 2 jogos entre Fluminense e Flamengo. O Flamengo é o favorito, tem um elenco melhor, mas o Fluminense já derrotou o Flamengo nesse ano 2 vezes, com o time de garotos do Flamengo no estadual, e também derrotou no começo de janeiro, pelo Campeonato Brasileiro, jogando contra o time titular, ainda com o Marcão como técnico, antes da chegada de Roger Machado, que desembarcou no clube para esta temporada 2021. Então o que teremos é um Fla-Flu que dá uma certa graça no campeonato, e salva, como eu disse há pouco, eu escrevi isso no blog, salva o campeonato de uma monotonia na sua última rodada, nas suas 2 últimas partidas, melhor dizendo, porque seria quase impossível a Portuguesa surpreender o Flamengo, como Volta Redonda jogando contra o time reserva do Flamengo, cheio de reservas, né? A exceção do Gabigol que pediu para jogar, tomou de 7-1 no placar agregado. Então o Fluminense certamente terá mais condições de fazer um jogo mais parelho e poderemos ter uma final até interessante entre Fluminense e Flamengo. E o Fla-Flu sempre é o Fla-Flu, tem a sua magia especial, são os 2 times do Rio de Janeiro que disputam a Libertadores. O Fluminense vive um momento de recuperação, ao contrário dos 2 grandes clubes do Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo, que vivem um momento de segunda divisão mais uma vez e que não conseguiram sequer se classificar na primeira fase do Campeonato do Rio de Janeiro. O Fluminense, ao contrário, faz uma boa Libertadores, deverá se classificar, mas vai depender muito agora a estratégia dos jogos nas próximas semanas. O Flamengo tem a possibilidade de garantir na próxima semana, joga terça-feira no Chile contra o União La Calera, a sua classificação para a próxima fase da Libertadores, e dependendo da combinação de resultados, até como líder de sua chave. O Flamengo pode se classificar em primeiro nesse meio de semana. O Fluminense não tem essa possibilidade. Então pode o Flamengo até usar mais titulares nas finais, se eventualmente estiver numa situação mais confortável no torneio internacional, a partir dos jogos do meio de semana. E pensando também no começo do campeonato brasileiro, né? Tem Flamengo e Palmeiras já na primeira rodada, dia 30 de maio. E o Palmeiras vai estar embolado aí com várias competições, né? Libertadores, Campeonato Paulista, que vai terminar depois, por conta daquela paralisação do campeonato, por determinação do governo do estado, que proibiu a realização de partidas em São Paulo. O campeonato está mais atrasado na sua tabela, né? Vai ter jogos mais acumulados. Provavelmente vai ter que disputar o Paulista com um time de reservas ou repleto de jogadores suplentes. O que faz parte do jogo, isso não é vergonha nenhuma. Ser eliminado agora por um grande, problema nenhum. Agora na outra fase, vamos combinar, né? Aí seria um papelão, mas há quem tente tapar o sol com a peneira. Ok? Valeu, saudações.